Gabriel Horta, muito obrigado por vir ao Mente Aberta. Foi um prazer ter você aqui, querido. Agradeço, Cássio. É um prazer a gente estar aqui, conversar desse tema tão interessante, né? Muito rico, né, Gabriel? Muito, muito. Gabriel, logo que eu tive o contato com a igreja protestante, a igreja evangélica, isso lá nos anos... início dos anos 80, eu lembro de um livro do John Stott chamado Contra a Cultura Cristã. Sim. Era um estudo sobre o Sermão do Monte. Estudos sobre o Sermão do Monte. E eu achei interessante isso porque foi a primeira vez que eu vi essa questão do cristianismo e cultura. Não é? Eu fiquei pensando, o cristianismo seria uma proposta de contracultura. Como é que é isso? O cristianismo, ele é uma cultura? Existe uma cultura cristã? Existe uma cultura mundana? Como é que é isso? Então, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo para a gente ver como que essa produção cultural se desenvolvia, né? Quando você está ali no início ali da igreja, você tem basicamente uma produção cultural muito arraigada à ideia de comunicar aquela mensagem nova, aquela mensagem do cristianismo. Você diz lá no primeiro século? Isso, logo após que a igreja se torna de fato, que a igreja católica se torna de fato dominante e a religião católica se torna oficial do Estado. Você já está falando mais para frente um pouquinho, do século 3, 4? Isso. Nesse tempo, a gente começa uma produção cultural muito presa à ideia de comunicar essa mensagem do catolicismo. Então, comunicar os valores do catolicismo, comunicar como que eram as passagens de acordo com a ideia católica. Então, a arte tinha essa finalidade? Tinha essa finalidade de comunicar essa mensagem. Era basicamente um instrumento para a comunicação dessa mensagem. Sim. Só que quando a gente chega perto do movimento já reformista, então, quando você começa os primeiros ensaios sobre a reforma, você começa alguns autores já falarem, olha, existe uma soberania sobre todas as coisas. Existe um domínio de Deus sobre todas as coisas, inclusive as produções culturais. Então começa-se um movimento de tentar restaurar o verdadeiro sentido da cultura e o verdadeiro sentido das produções artísticas, principalmente quando a gente vai para o movimento de reforma dentro da Holanda e da Bélgica. Sim. Então ali com os expoentes ali de Abraham Kuyper fazendo esse diálogo muito bem construído, ele começa a trazer um novo modelo de possibilidade de relacionamento com a cultura. O Kuyper, ele era o quê? O Kuyper, ele de fato é um teólogo, só que ele chegou ao cargo de primeiro-ministro da Holanda. Então ele foi trabalhando dentro das universidades, basicamente. Ele cria um sistema de cotas dentro das universidades. Esse sistema ele brigou muito para que todo mundo tivesse o direito de estudar na faculdade ou na universidade que ele se identificava do ponto de vista de cosmovisão, do ponto de vista de pensamento, da forma de se pensar. Então ele propõe para que o governo não tivesse escolas públicas, não tivesse universidades públicas custeadas diretamente pelo governo e que o governo não tivesse essas escolas que são, na verdade, propagadoras dessa ideia do governo, essa ideia do Estado, como o Estado pensa. Então a ideia dele era que o Estado trabalhasse com uma espécie de vouchers. Então cada aluno deveria ter o direito a um voucher e ele iria nessa universidade privada e lá ele estudaria às custas do governo, mas com um pensamento que ele bem entendia sobre essa questão. Então, era um ProUni, assim. É um ensaio muito mais bem elaborado, claro, mas é uma ideia muito interessante que Kuyper começou a trazer e isso desenvolveu muito esse pensamento. Você está falando de que período assim, da história? Olha, ali a gente vai mais ou menos ali por volta de 1800, no final de 1800 já para 1900 ali. Então, século XIX para XX. Mais ou menos nessa toada. E o Kuyper, ele era reformado? Sim. A linha dele era... Sim, o pensamento calvinista. Ele é o pensamento calvinista basicamente muito influente dentro da Holanda. Então você tem um movimento reformista muito forte na Holanda. Agora, eu não quero te cortar não, porque a gente está conversando, né? Então eu fico pensando, essa proposta então, o que ela influencia na relação cultura-cristianismo?
Sim. A partir desse momento que ele estabelece isso, uma diversidade de pensamento começa a surgir dentro da Holanda. Sim. Então, pessoas pensando de várias formas diferentes. E se apresenta agora esse desafio. Como que nós vamos conseguir, de fato, analisar os artefatos culturais? Sobre qual égide que nós vamos analisar os artefatos culturais? Precisamos de linguagens universais dentro de cada ponto da cultura, de cada produção artística ou cada produção humana. Então, ele cria um novo sistema agora, que é o sistema das esferas de soberania. Esferas de soberania. Dentro dessa ideia das esferas de soberania, dessa teoria, ele diz que cada área do ser humano, cada área de produção humana, tem as suas regras bem definidas, tem regras bem estabelecidas. Então ele traça que o centro de todas as coisas é uma deidade, é a divindade, de fato, que ela é a essência de todas as coisas, só que de fato cada esfera só vai exercer de forma muito bem feita a sua função quando nós respeitamos as regras delas. Então, por exemplo, a esfera econômica tem as suas regras muito bem estabelecidas. E nós não podemos utilizar outras regras de outras esferas para reger a esfera econômica, sob pena dela se descaracterizar ou dela deixar, que ele diz, de deixar de dar glória a Deus. Então, a ideia da glorificação do nome de Deus através das esferas de soberania para Kuyper é você utilizar cada regra em sua esfera específica e utilizá-la bem. Então, a partir disso, ele começa a analisar os artefatos culturais sobre essa regra. Então, ele pega, por exemplo, um artefato artístico e primeira coisa que ele vai olhar é se esteticamente, se essa arte revela beleza. Então, ele não vai analisar se essa arte comunica uma mensagem específica, qual tipo de mensagem ela está querendo comunicar, mas se ela, de fato, ela tem beleza. Agora, é interessante, Gabriel, nós vamos pegar área por área, porque eu acho muito interessante, mas vamos pegar primeiro essa aí, né? Porque o conceito do belo, a beleza é um atributo divino, inclusive. Sim. Na teologia. Sim. Né? A beleza é tratada na estética enquanto unidade dentro da filosofia. Sim. Né? O que é o belo? Como se definir o belo? Então, essa questão da definição do belo é um desafio, na verdade, de todas as áreas do conhecimento, principalmente filosofia, e a sociologia tem entrado muito nessa ideia do belo. Mas a ideia do belo, principalmente Kuyper, traz essa ideia que existe um ponto fundamental ali que todos concordem acerca do belo. Existem algumas coisas que são chocantes para todos, existem coisas que trazem beleza para todos. Então ele utiliza muito metáforas da natureza. Então ele utiliza, por exemplo, a morte de um animal é algo chocante para qualquer ser humano. Ele ver ao vivo... Quem não chorou com a morte da mãe do Bambi? Clássico. Exatamente. Então, ele fala, olha, qualquer pessoa que se depara com a morte é algo de fato que vai chocá-la. Uma cena que não é agradável. Mas também qualquer pessoa que se depara com o nascer do sol ou com o sol se pondo, essa pessoa também vai conseguir ver beleza naquilo. Eu tô lembrando aqui de Kant, quando ele fala dos imperativos categóricos na perspectiva moral. Sim. Que ele fala que existem imperativos categóricos morais. Quer dizer, há princípios morais que transcendem a cultura. É nessa perspectiva, então, que Kuyper trabalha? Sim, a perspectiva dele tem um pouco dessa ideia de Kant. A única, a diferença mais fundamental é que Kuyper utiliza a ideia que o próprio Deus, a própria divindade, colocou em toda a natureza, em tudo que foi criado, aspectos imutáveis. Interessante. Aspectos que não são negociáveis. Então, o que é belo sempre vai ser belo. E o que é chocante, o que ele fala que é o indecente, que é o que choca, o que traz horror, sempre vai trazer horror. Então, essa ideia, ele começa a trabalhar muito sobre isso. E vários outros filósofos depois dele começam a trabalhar isso também. A gente tem a ideia de Francis Schaeffer também, dentro dessa análise, principalmente na crítica contra a arte moderna. Então ele faz uma crítica muito bem fundamentada sobre isso, porque ele começa a ver, olha, na arte você agora está deixando de se preocupar com o belo para se preocupar agora com a mensagem. Isso, porque a questão ideológica me preocupa quando eu vou
Se ficar o programa inteiro falando de arte, não tem problema para mim não, porque eu gosto dessa história. E eu vou te perguntar aqui. Recentemente nós tivemos exposições no Brasil, Sim. artísticas. Aquela do Homem Nu em São Paulo, no MAN. Tem aquela oh meu Deus, lá em Porto Alegre, do Queer Museu. Queer Museu. Né? Eu já vi exposições em que pichos, eu não estou falando de grafite. Sim. Estou falando de picho, Sim. de depredação de patrimônio, é considerado arte. Isso aí é um confronto total à tese de soberania de Deus na arte. Exatamente, porque ali você não tem a preocupação primal ali, a preocupação central não é a estética. A preocupação é você trazer uma mensagem específica. E aí nós temos isso em todas as áreas da nossa sociedade. Hoje se utiliza a arte como um instrumento. E a arte não foi criada para ser um instrumento. A ideia de Schaeffer, a ideia de Kuyper olha, a arte foi criada com uma função específica, e a função é revelar beleza. E aí quando você começa a analisar esses artefatos criados aí, você vê que de fato esse pós-modernismo vem cada vez mais desconstruindo essa ideia do belo, essa ideia de que existem parâmetros mínimos para tudo. Essa ideia de desconstrução está toda por trás, e é por isso que cada vez mais a arte abstrata tem ganhado espaço, e cada vez mais essa arte que tenta comunicar uma mensagem, ela vem crescendo. E isso é preocupante, aonde que nós vamos chegar com a nossa arte. A arte a serviço da ideologia. Exatamente, vira um militante da ideologia na qual ela é colocada. Isso a gente tem tanto da esfera política, a esfera econômica se utiliza muito disso. Você vê as campanhas publicitárias se utilizando, às vezes, de artefatos artísticos. Por exemplo, os jingles hoje. Os jingles, você fica com aquilo na cabeça, mas não tem beleza nenhuma, talvez, naquele jingle ali, mas ficou na cabeça. Gruda, né? E para que você associe ao nome do produto. Eu quero deixar uma questão aqui... Da arte clássica, da arte que é bela, Sim. ou do belo, que é reconhecidamente belo, ele também não pode trazer uma mensagem. Eu quero trazer isso no próximo bloco. Estou lembrando aqui, deixa eu mostrar um pouquinho de cultura, né, de Rembrandt. Tem um quadro de Rembrandt que me faz pensar muito nisso. Eu vou até citar o quadro, quem sabe a produção até consegue colocar o quadro depois aqui para a gente comentar. Vamos e já voltamos, né, com o pastor Gabriel Horta falando sobre cultura e cristianismo, cultura cristã. Já estamos de volta com o nosso programa Mente Aberta, hoje conversando com o pastor Gabriel Horta. E, Gabriel, eu deixei uma questão, né, antes do intervalo, né, sobre a arte que segue esses princípios do belo, do esteticamente atraente, mas que mesmo assim, ou sutilmente, traz uma mensagem. Eu citei Rembrandt porque me marcou isso. Eu não conhecia essa pintura. Interessante que essa pintura, chamada de Tempestade, tem o nome em inglês, mas vou traduzir para o português. E no barco está Jesus dormindo, aquela cena clássica, e os apóstolos, os discípulos. E quando você começa a contar, é sutil isso. Além de Jesus, tem mais 13 pessoas no barco, não só 12, que era o número dos apóstolos. E o que a história, né, da arte conta é que Rembrandt fez quase que um quadro autoral, assim. Autobiográfico, isso. Isso fere esse princípio da soberania de Deus na arte. Então, Rembrandt é um gênio nessa arte, né? É um gênio nessa capacidade de conseguir traduzir uma mensagem sem ferir a estética. E Kuyper, nessa teoria dele, traz essa ideia. Olha, as esferas de soberania, elas existem, elas são autônomas, mas elas conversam entre si. O problema é quando uma domina sobre a outra. Então ele traz essa ideia de que, de fato, alguns elementos podem conversar entre si e que podem servir em algum momento entre si, mas nunca uma servidão de escravidão. E porque não há soberania de uma sobre a outra. Elas são soberanas dentro da sua área específica, e elas todas se dobram a um Senhor só. Então essa ideia da soberania toda, trabalhada por Kuyper, traz essa ideia, olha, há um único Senhor sobre todas essas esferas. Então essas esferas só podem servir a um Senhor. Se ela servir a outra esfera, ela está servindo a outro Senhor. Então ela
está mudando completamente. Dentro da arte ainda, né? Como essa esfera de manifestação da graça de Deus, né? Eu fico pensando na área da música, da composição. A gente tem Handel, né, que foi um compositor que fez obras sacras. Sim. Você pega, por exemplo, Mozart, né, e tem o filme clássico Amadeus, que mostra o conflito de Salieri, que não admitia como Deus tinha dado tanto talento para alguém que tinha uma vida tão devassa como Mozart. Essa questão da ética de Mozart ser uma ética profana, mas a estética de Mozart, uma estética tão divina, como é que a gente trabalha isso? Isso a ideia é que, na verdade, todas as coisas, todos os dons, toda habilidade, ela provém de uma divindade. Ela provém da divindade, provém de Deus, né? Então essa consideração de que qualquer pessoa, qualquer habilidade que nós tenhamos, ela não pode vir de nós mesmos. Por quê? Porque em nós mesmos não há qualidades. Então se há alguma qualidade em nós, essa qualidade foi dada por Deus. Então por isso que o movimento reformista trabalha muito bem isso, e principalmente os de tradição calvinista trabalham muito essa ideia, porque eles compreendem que o homem de fato é totalmente mau, que o homem de fato é totalmente caído, que dele mesmo não vem nada de bom, mas então ele precisa ser dotado de capacidades divinas, capacidades dadas por Deus. Mas vamos pegar, então, por exemplo, estou citando Mozart, eu não sei. Sim. Eu não posso afirmar o destino eterno de Mozart, que eu não sei, claro, né, especificamente. Mas os relatos de uma vida devassa. Mas ele tinha talento inegável. Então, batendo do pressuposto que não era o Espírito Santo habitando em Mozart, né, o que em Mozart, que assim como eu, é injusto, né, pecador, o que em Mozart? O que de divino havia em Mozart? O que nós consideramos é que, de fato, essas pessoas são iluminadas por Deus. Há uma iluminação específica para aquilo. Então, a gente pega alguns relatos bíblicos, a gente vê alguns relatos bíblicos de pessoas que não, de fato, serviam a Deus e que foram iluminadas. Nós temos, eu brinco com meus alunos de vez em quando no seminário, que eu falo assim, olha, se até a mula pôde dizer, então qualquer um pode dizer. Então, há um momento específico de iluminação ali. Então, por mais que toda a questão moral pessoal da pessoa, é por isso que a gente fala que a produção artística ela não tem a confissão necessariamente daquela pessoa que a produziu. Interessante. Mas ela pode ter um apontamento para a divindade, mesmo sendo não intencional. Entendo. Mesmo tendo como autor, eu digo, humano, alguém que não tem uma vida... Exatamente. E isso vai para todas as áreas, né? Vale para todas as áreas. Você vai em qualquer profissional que realiza qualquer tipo de trabalho. Um médico, um piloto. Independente da confissão de fé dele, aquele talento dele é inegável. E aí quando nós temos a capacidade de olhar para aquele talento, olhar para aquilo que ele faz e reconhecer que foi dado por Deus e damos glória a Deus, ele acabou de cumprir a função daquele talento. Isso é graça comum, não? Tem muita relação com a questão da graça comum, porque é a única forma de nós desempenharmos algo de bom, né? Então, através dessa graça comum que nos habilita, pode não nos salvar, mas ela nos habilita. Interessante. O Gabriel, outro dia, você já participou do programa que a gente faz na hora do almoço, o bate-papo? E outro dia uma pessoa fez uma pergunta muito interessante, e toca nesse aspecto da cultura cristã versus cultura do mundo, cultura secular. A pergunta era mais ou menos assim, se é possível, se pode um cristão fazer uma serenata usando a música do Roberto Carlos. Não estou aqui discutindo o talento enquanto compositor ou cantor do Roberto Carlos. Sim. Mas é uma música que não é sacra. Sim. Né? E vamos pensar uma música do Roberto Carlos que não tenha no seu conteúdo nada de errado. Uma música romântica, fala de amor. Como você entende isso? O cristão genuíno, verdadeiro, ele não pode ouvir ou tocar música do mundo? Existe música do mundo? Essa é uma dicotomia trazida principalmente da ideia dos anabatistas. A ideia dos anabatistas da total separação da cultura, do pensamento cristão. Então, não sei se vocês já viram os Amish. Os Amish são isso. Eles vivem em um mundo sem tecnologia, eles não têm contato com nada, nenhum artefato cultural, porque eles entendem que na verdade,
quando a Bíblia diz sobre mundo, quando a Bíblia fala sobre mundo, ela não fala de sistema, ela fala sobre coisas. Então, coisas do mundo. Então, eles precisam se separar totalmente das coisas do mundo e não do sistema que governa essas coisas. A grande questão é o seguinte: nós temos que analisar o que de fato nos contamina. Uhum. São de fato as coisas criadas por Deus, porque aí nós partimos do pressuposto que se há alguma coisa boa, se há algum talento, se há alguma habilidade, essa foi dada por Deus, então necessariamente aquilo ali foi feito por Deus. Então, a gente partindo desse pressuposto, se essas coisas então foram feitas por Deus, e nós não somos contaminados pelas coisas, mas somos contaminados pelo que vem do coração, que é o que a Bíblia diz, que o que contamina o homem é o que vem do coração dele, não é o que entra, é o que sai. Se a gente parte desse pressuposto, o grande problema nosso é a nossa relação com essas coisas. Então, é uma resposta que a gente sempre fala sim e não. Há um problema? Há um problema se o seu coração, de fato, não foi transformado ao ponto de conseguir ter contato com todas essas coisas. Então, quando você tem contato com essas coisas e deixa de dar glória a Deus por ter contato com essas coisas, então, de fato, você tem um problema ali. Agora, se você tem contato com essas coisas e consegue reconhecer a glória de Deus sobre aquilo e dizer, olha, esse cara só faz isso porque é a glória de Deus vindo sobre ele, é uma capacitação divina sobre ele. Então, quando a gente consegue reconhecer isso, nós estamos dando a finalidade correta. Então, de fato, a gente está afastando esse problema. Então, eu vejo que o grande problema desse contato está no nosso coração. Então, é por isso que a gente não consegue colocar uma regra e falar, olha, está liberado, está proibido, e é por isso que a gente precisa desenvolver cristãos capazes de fazer esse exame, fazer essa leitura do coração, para pedir que Deus sonde o coração e que eles consigam ver até que ponto eles podem ter contato e como que pode ser esse contato. Mas há uma beleza revelada por várias pessoas em todas as áreas, principalmente na área da música. Há muita beleza revelada ainda. Agora, é muito comum nas igrejas, enquanto comunidades, terem aquele conceito assim, isso é mundanismo. Né? A igreja está se secularizando. Existe isso, a igreja secularizada? Como é que você entende? Olha, nós temos um movimento que tem ganhado força, infelizmente, principalmente no Brasil e também fora do Brasil, um movimento liberal muito forte, que é um movimento que já vê que não há problema em qualquer tipo de contato. Então, independente do que gera esse contato, não há problema. O que importa é a igreja ser, de fato, ter uma linguagem muito bem inteligível, e eu preciso trazer o evangelho de uma forma mais branda, de uma forma mais amena. Eu preciso trabalhar essa forma de comunicar. O problema é quando você toca no tipo de mensagem. Há pouco tempo nós tivemos a censura de um sermão do Paul Washer. E simplesmente porque ele falou sobre o grande problema do homem, que ele é mau. Então, o problema do liberalismo é esse. É que ele começa agora já a distorcer as verdades fundamentais para conseguir colocar ali a ideia mundana, o mundanismo ali. Mas, de fato, o mundanismo é de fato isso, quando você muda as verdades do evangelho. O mundanismo não é você saber comunicar dentro da sua cultura o evangelho, ou revelar Cristo dentro dos artefatos culturais. O problema é quando você pega os artefatos culturais, o evangelho, e os transforma em simples artefatos culturais. E aí você desvaloriza o evangelho e ele começa a ser julgado como qualquer outro artefato. E aí você está saindo da esfera onde ele deve estar. Porque a esfera do evangelho é na esfera da fé. E a esfera da fé, ela tem suas regras. E uma das regras é que ali você trata sobre Deus, sobre verdades absolutas. Acaba virando a música... Se cria categoria, música gospel. Como tem música sertaneja. O gospel... Não tem. Né? É como se você tivesse mais uma categoria ali. Marcos Almeida, aqui no Brasil, é um dos que mais levanta essa bandeira, de que é possível você ter música que comunique qualquer tipo de mensagem, em qualquer ritmo, em qualquer ideia de construção. Né?
Conversei com o pastor Gabriel Horta, conversa muito boa, primeira de muitas, viu? Que nós vamos conversar muito sobre isso, estou gostando desse papo aqui. Tenho certeza que você também gostou. Eu te convido, sempre que puder, assista o nosso programa Mente Aberta, assista a programação da Rede Super, sempre inspirando a sua vida. Um grande beijo e até o próximo programa. Até lá. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.